Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Assim diz a palavra, Atos 23. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, Tu conheces cada coração, mostra-nos qual destes homens escolheste. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Te adorando, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, edifica a nossa alma, Senhor, edifica nosso espírito, Senhor, o nosso corpo também, porque sabemos que quando somos edificados espiritualmente, na nossa alma, o nosso corpo também é abençoado através disso. Nós Te pedimos, Senhor, traga saúde ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito, por meio da Tua palavra, que é o alimento, que é, Senhor, o maná do céu aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. A palavra de hoje é invisível aos homens, conhecido por Deus. Amém? Qual é o contexto daqui desse texto de Atos que nós lemos? Jesus havia morrido, ressuscitado, aparecido aos seus discípulos. E aqui no capítulo 1, alguns versículos antes que nós lemos aqui, Jesus subiu à vista de todos os seus discípulos. E dali Jesus deu uma ordem aos seus discípulos para que eles não saíssem de Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. E após então, eles seriam suas testemunhas. Diga comigo, testemunhas. Mais forte, irmão, testemunhas. Após o revestimento de poder, eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Beleza, então os discípulos ficaram. Só que então os discípulos, ao se reunirem ali para esperar a promessa do Espírito Santo, eles detectaram um problema. Eles não eram mais 12, agora eles eram apenas 11 discípulos, porque Judas havia traído Jesus e havia se suicidado. Então eles eram apenas 11. Jesus havia escolhido 12. Então Pedro, ao ler as Escrituras, olha só, irmãos, aonde Pedro tirou o entendimento. Não foi Jesus que disse para ele: olha, Pedro, escolhe outro aí para substituir o Judas. Não. Pedro, ao ler as Escrituras, teve o entendimento de que Judas precisava ser substituído. O lugar de Judas precisava ser ocupado. E ele leu o Salmo 69 e o Salmo 109, onde diz que sua casa fique desolada, sem ninguém morando. E o outro diz que outro ocupe seu lugar. Então, ao ler isso em Salmos, Pedro entendeu: nós precisamos escolher alguém para substituir Judas Iscariotes. Então, chegado a esse entendimento, eles então determinaram quais serão os pré-requisitos para ocupar essa vaga, né? A vaga
de discípulo está aberta. Quem poderá ocupar? Então eles chegaram ao entendimento no versículo 21. Acompanhe comigo, ou na sua Bíblia, ou aqui no telão. Atos 1, 21. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João, até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então, primeiro, eles entenderam que a vaga precisava ser ocupada. Segundo, quem poderia ocupar essa vaga? Então eles decidiram por direção, e não teria como ser outra pessoa a não ser alguém que tivesse testemunhado a vida de Jesus, porque Jesus disse para eles: vocês serão as minhas testemunhas. Aquilo que vocês viram e ouviram, vocês vão testemunhar a meu respeito. Jesus falou isso nos evangelhos. Então, baseado naquilo que Jesus tinha falado, eles entenderam que essa pessoa, para ocupar o lugar de Judas, precisava ter acompanhado todo o período em que Jesus esteve entre eles. Essa pessoa precisava ter andado com Jesus, mesmo sem ter sido um dos 12. E nós sabemos que Jesus sempre foi cercado, de multidões, mas em determinados momentos ele ensinava para algumas pessoas. Em determinados momentos ele ensinava apenas para os seus 12 discípulos. Mas nós sabemos que não haviam apenas 12 discípulos que acompanhavam Jesus, porque lá em Lucas 10, não precisa abrir, Jesus envia 70 discípulos para ir e pregar de 2 em 2. Quem lembra disso aí? Lucas 10. Jesus enviou de 2 em 2 os discípulos. Então, existiam mais discípulos, mas eles não tinham o título, de ser um dos 12, de fazer parte daquela, vamos dizer, da elite, de Jesus. Eles eram seguidores, eles eram discípulos de Jesus, sem título. E então, eles falaram: tem que ser alguém que andou com Jesus. Tem que ser alguém que está conosco desde quando Jesus foi batizado por João, antes de iniciar o seu ministério, até o momento em que Jesus foi levado aos céus. Tem que ser alguém que viveu tudo, para que seja uma testemunha como nós. Então essa pessoa escolhida, versículo 22, se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então a segunda coisa estava definida, os requisitos, os pré-requisitos que aquela pessoa precisava ter. Então, baseado nisso, na reunião da igreja local, versículo 23, então indicaram 2 homens. Diga comigo, 2 homens. 2 homens foram indicados: José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Irmãos, para mim fica muito evidente qual era a preferência dos discípulos, só ao ler o texto. Porque aqui apresentaram o currículo do José, e o Matias só falaram assim: e Matias?
José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. José significa aquele que acrescenta. Então, pelo nome já era alguém influente, alguém que ia, pelo nome já era um nome, né, com significado que iria agregar na equipe dos 12. Aquele que acrescenta, ele só vai vir para somar. José, aquele que acrescenta. Chamado Barsabás. Sabe o que significa? Bar é pai, Sabás é filho da sabedoria. Ele era chamado de filho da sabedoria, filho de entendimento. Então era alguém preparado, apto. Era alguém com as qualidades, né, aos olhos dos discípulos, alguém perfeito para o cargo. Sabe quando você, talvez você que é patrão aqui, você olha para a pessoa e você olha e fala assim: essa pessoa é perfeita para o emprego, para a vaga de emprego aqui. E aí você coloca e depois, né? Ou às vezes dá certo. Mas aos olhos dos discípulos, pelo texto aqui, eu já vejo que era a preferência deles era o José. Eles chamavam ele de filho da sabedoria. E conhecido também como Justo. Irmãos, o cara que o apelido dele era Justo. Ele era conhecido como um homem justo, um homem reto. E também alguns estudiosos dizem que ele tinha nascido no sábado. Então, para os judeus, nascer no sábado era um dia santo para o judaísmo, para os judeus. Então, talvez por isso o apelido dele de Justo, porque ele havia nascido no sábado, era alguém especial, era alguém de muita sabedoria, era alguém que onde chegava acrescentava. E Matias. Então, esses eram os dois candidatos. Eram os dois homens que haviam cumprido os pré-requisitos. Então, eles tendo os pré-requisitos, eles apresentaram os seus currículos, ou seja, aquilo que eles tinham para oferecer. Matias não tinha nada no seu currículo. Só tinha o seu nome. José tinha um currículo bastante respeitado. Então, os discípulos estavam para tomar aquela decisão tão importante. Versículo 24. Antes de tomar a decisão, eles fizeram algo muito importante. Em seguida, oraram: Senhor, Tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste. Essa oração, irmãos, foi determinante. Porque talvez aos olhos humanos, José teria sido escolhido. Mas como os discípulos eram homens de Deus e não se baseavam apenas naquilo que eles viam, nas qualificações humanas, porque eles mesmos, quando foram escolhidos, não tinham capacitação nenhuma. E Jesus os escolheu não porque eles eram capacitados, mas porque Jesus foi lá e quis escolher eles. Então eles oraram ao Senhor. Observe, irmãos, que eles, para tomar uma decisão, eles tiveram a revelação da palavra através de Pedro. Eles
planejaram como que ia acontecer o negócio, e antes de pôr em prática, antes de decidir, eles oraram. Isso você pode tirar como lição para a sua vida, em qualquer decisão da sua vida. E quando eles oraram, eles fizeram uma oração poderosa, simples, mas poderosa. Senhor, Tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste. Escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. E então eles lançaram sortes. Eles oraram e lançaram sortes, fizeram um sorteio. Já pensou, irmãos? Pegaram o nome, do José, pegaram o currículo do José, pegaram o currículo do Matias e fizeram o sorteio, mas antes eles oraram. Bastou, mas eles fizeram o sorteio. Eles estavam biblicamente respaldados. Coloca bem Levítico 16, 8. Eles não fizeram nada fora da palavra, das Escrituras. Levítico 16, 8. Eles copiaram algo que Deus tinha falado para Arão. Em seguida, Arão sairá para fazer expiação pelo altar que está diante do Senhor. Para isso pegará um pouco do sangue do novilho e do bode e o colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar. Não, versículo 8. Está lá atrás. 16, 8. Depois, põe o 7, por favor. Em seguida, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Versículo 8. Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então Deus deu uma ordem para Arão, para ele pegar 2 bodes. Quando ele chegasse com os 2 bodes, era para ele fazer um sorteio, e um bode iria ser oferecido como oferta pelos pecados do povo, e o outro bode iria escapar com vida, mas iria para o deserto. Então, baseado nesse texto aí, eles fizeram o sorteio, assim como Arão fazia o sorteio para decidir qual bode iria morrer e qual bode iria escapar. Outro texto que respalda a decisão dos discípulos em lançar sorte está em Provérbios 16, 33. Coloca para mim, por favor. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então, eles estavam respaldados. Eles pegaram o nome daqueles que estavam aptos para o cargo, cumpriu os pré-requisitos, e então eles sortearam. Mas antes de fazer o sorteio, eles oraram: Senhor, mostra-nos qual é aquele que o Senhor escolheu para ser o apóstolo que vai ocupar o lugar de Judas. E então eles lançaram sorte. E quem foi escolhido, irmãos? Versículo 26. Então lançaram sortes, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. E sabe o que significa o nome Matias? Dom de Deus. Ele não tinha um currículo, mas ele tinha o dom de Deus.
Esse homem, irmãos, só é citado nessa passagem aqui nas Escrituras. Mas ele nos ensina muito. Porque esse homem, Matias, chamado Dom de Deus, que significa Dom de Deus, o seu nome. Esse homem acompanhou Jesus desde o seu batismo. Isso significa que antes que Jesus escolhesse os 12, ele já estava lá. Então eu queria que você se colocasse agora como Matias. Eu queria que você revivesse a história, você sendo Matias. Jesus é batizado e começa o seu ministério. E então ele escolhe algumas pessoas. Ele fala: olha, eu vou escolher 12 homens e eu vou ensiná-los. Eles serão os meus alunos. Eles serão os escolhidos para aprender comigo. Imagina, irmãos, quantas pessoas estavam ali maravilhadas com os primeiros milagres de Jesus, maravilhadas pela forma como aquele homem falava, como a forma como Jesus se apresentava. E eu tenho certeza que muitos ali ficaram naquela expectativa. Quando chegou a hora que Jesus iria proferir o nome dos 12 discípulos, ele reuniu a igreja local e falou assim: agora eu vou falar o nome da lista dos meus discípulos. E Matias estava lá, porque segundo a palavra aqui, ele estava com Jesus desde o batismo de Jesus. Só que o nome dele não estava entre os 12. O nome de Matias não estava lá. Ele não foi escolhido para ser um dos 12. Irmãos, imagine você naquela expectativa de ser um dos 12 de Jesus, ansioso para ouvir dele: vem, me segue, porque você sabia que aquele homem era especial. Mas Matias não ouviu o seu nome, não foi escolhido para ser um dos 12. Então imagine a frustração no coração dele. Se ele sabia quem Jesus era, sabia que Jesus era o Messias e acompanhou Jesus a partir do seu batismo, com certeza ele queria muito ser escolhido, mas ele não foi. Mas o que a vida de Matias nos ensina, irmãos, é que nós, independente de termos títulos ou não, nós podemos ser discípulos. Matias poderia ter desistido, falar: ele não me escolheu, eu não tenho nenhuma revelação assim, igual o pastor Diego, né, que a mãe dele sonhou antes dele nascer, que ele ia ser um profeta. A minha mãe não sonhou comigo, né? Eu não tenho nenhuma visão, não tiveram nada assim, nunca me falaram nada do que Deus tem para minha vida. Eu nunca recebi uma revelação de Deus, nunca recebi uma palavra específica para mim, para determinar a minha vida. Matias também não. Mas ele não desistiu. Ele continuou lá. Talvez em muitas ocasiões, ele gostaria de ter estado com Jesus, mas não podia, porque ele não era um dos 12. Há situações aqui, há parábolas que Jesus explicava somente para os 12, então Matias não estava. Ele ouvia a parábola
e ficava com seu coração desejoso em saber o que significava aquela parábola. Mas Jesus reunia só os 12 e explicava só para os 12. E ele ficava de fora. Ele poderia ter abandonado Jesus, ter falado: Jesus está me discriminando, Jesus está me rejeitando, Jesus está fazendo panelinha, Ele está me descartando, porque ele não explica tudo para todos. Ele não estava na ceia, ele não se sentou à mesa, ele não teve os seus pés lavados por Jesus. Lembra que Jesus lavou os pés dos seus discípulos? Ele não teve esse privilégio. Ele não estava ali, desfrutando de certas ocasiões que ele gostaria de ter desfrutado. Ele não se sentou com Jesus ali na mesa da ceia, como eu falei, onde os discípulos puderam participar da primeira ceia do Senhor, comendo do pão e bebendo do cálice. Matias não estava. Mas sempre que a sua presença era liberada, ele estava presente. Sempre que ele podia se aproximar de Jesus, ele estava lá. Desde o batismo de Jesus até o dia que Jesus subiu para os céus, ele não desistiu, ele perseverou. Talvez ele estava se achando invisível, talvez ninguém reconhecia o seu esforço, talvez aos olhos das pessoas nem mesmo Jesus estava reconhecendo o esforço de Matias, a dedicação dele pelo reino. Mas ele estava lá, e sempre que ele podia, ele bebia da fonte da água viva. Sempre que ele podia, ele estava lá para ouvir Jesus falar. Com certeza ele foi um desses 70 que foram enviados nessa missão. Primeiro, Jesus enviou só 12, só os 12. Ele poderia ter pensado: não, mas Jesus só vai dar poder para os 12. E os 12 fizeram milagres, maravilhas. Ele poderia ter abandonado ali. Mas ele esperou. Chegou o momento em que ele também foi enviado junto com outros. 70 foram enviados. E ele sempre ali perseverante. Eu penso, irmãos, que o que fez Matias perseverar foi uma chave que ele entendeu. Porque Matias estava no Sermão da Montanha, na mensagem de Jesus, a mais conhecida, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6. Jesus ensina sobre muitas coisas, sobre muitos temas. Mas eu acredito que Matias entendeu uma coisa. Quando Jesus vai ensinar sobre oração, Jesus fala assim, Mateus 6, versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Preste atenção.
Jesus estava dizendo que quando eles fossem orar, não era para eles orar como os fariseus, porque os fariseus oravam em público para que as pessoas vissem eles orando, porque o que eles queriam o reconhecimento das pessoas. Eles queriam que as pessoas os reconhecessem como homens de Deus. Eles queriam que as pessoas os vissem como espirituais. Eles queriam o reconhecimento das pessoas. Irmãos, esse é um dos defeitos do ser humano. Nós vivemos em busca de reconhecimento. Nós ficamos esperando o reconhecimento das pessoas. Muitos de nós estudamos e quando adquirimos o nosso diploma, é para mostrar para as pessoas que nós conseguimos. Ou quando nós compramos a nossa casa ou nosso carro, nós então fazemos aquele vídeo, né, para mostrar para as pessoas que nós vencemos, que nós conquistamos. Nós estamos em busca, principalmente nessa era de rede social, irmãos. As pessoas a todo instante estão expondo a sua vida em busca de quê? De um like, de um comentário. Se as pessoas vão te avaliar positivamente ou vão te avaliar negativamente. Nós estamos buscando o reconhecimento, a recompensa, porque quando nós somos reconhecidos, aquilo é como uma recompensa para a nossa alma. Aquilo alimenta o nosso orgulho. Quando alguém chega, né, e reconhece você, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, o nosso ego é inflado. Ah, você é muito inteligente. Você é demais. Você é top das galáxias. Aí eu sou. E assim eram os fariseus, irmãos. Eles oravam em público para que as pessoas vissem ele orando, e assim eles iam receber o reconhecimento. Não, esses homens são homens de Deus, porque eles oram. E sabe o que Jesus disse? Que os fariseus não iriam receber outra recompensa além dessa. Qual era a recompensa que eles iam receber? Apenas a recompensa das pessoas. Ou seja, o reconhecimento das pessoas. O reconhecimento humano. Irmãos, é errado nós sermos reconhecidos? Não é errado. O que é errado? Nós vivermos em busca de sermos reconhecidos. Porque se o reconhecimento vem, glória a Deus, transfira a glória para Ele. Paulo disse: se tem uma coisa que eu posso me gloriar, se eu devo me gloriar, eu me glorio no Senhor. Então, quando o reconhecimento vem, nós precisamos transferir ele para o Senhor. Mas os fariseus recebiam aquela recompensa para eles. E Jesus disse que eles não iam receber outra recompensa além dessa. Então, o reconhecimento humano seria a recompensa deles. E Jesus estava pregando isso no Sermão da Montanha. E quem estava lá ouvindo? Matias. Ele estava lá. Só que a chave está no próximo versículo.
no versículo 6. Jesus diz: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então Matias entendeu que o mais importante para ele não era o quanto ele era conhecido pelas pessoas, não era o quanto ele era reconhecido pelas pessoas, não era o quanto ele era aprovado pelas pessoas. Ele entendeu que a maior recompensa que ele poderia receber era ser reconhecido pelo seu pai. Então, por mais que ele era um homem invisível, enquanto ele seguia Jesus, porque seu nome não é mencionado nos evangelhos, mas ele era conhecido por Deus. Então, ele sabia que a recompensa, a principal recompensa, a melhor recompensa, a maior recompensa, só pode vir do seu Pai. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Ele é a nossa maior recompensa. Hebreus 11:6, pode colocar aqui para mim, diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E sabe qual era a maior recompensa de Matias, irmãos? Não era o que ele esperava que iria acontecer, porque vocês acham que em algum dia passou na cabeça dele que ele poderia se tornar um daqueles 12? Nunca passou. Sabe qual era a recompensa dele? Era estar perto de Jesus. Em todas as oportunidades que ele pudesse andar com Jesus, ouvir a sua voz, aprender com ele. Então a maior recompensa de Matias não era um título que ele poderia vir, até porque ele não esperava. Ele já havia entendido que ele não era um dos 12. Mas a sua recompensa não era um título. A sua recompensa era o próprio Jesus. Ele queria Jesus. Ele tinha fome de Jesus. E apesar de não ser reconhecido pelos homens, ele não desistiu. Ele continuou. Ele perseverou. E por mais que ele morresse sem ser elevado, sem ser recompensado aos homens, diante dos homens, ele já estaria suficiente feliz, porque a maior recompensa ele já tinha ganhado, a presença do Messias. Então ele se aproximava com fé, e quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Sabe por quê, irmãos, nós não praticamos a oração dentro do nosso quarto? Porque a nossa humanidade diz que aquilo é uma perca de tempo. A nossa humanidade diz assim: você tem muitas coisas importantes para fazer, deixa isso para depois.
a nossa busca e a nossa sede por ser reconhecido pelos homens, vai dizer: Deus não te ouve, Deus não está se importando contigo. Se você não correr atrás, ninguém vai te dar nada. Mas eu preguei aqui domingo passado que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Quem deseja se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe, que você não está falando com a parede, Ele está te ouvindo. E você tem que crer não apenas que Ele ouve as suas orações, mas que Ele te recompensa pela sua entrega, pela sua busca, pela sua fome, pela sua sede dEle. Ninguém que se entrega por inteiro volta de mãos vazias. Abraão sacrificou Isaac no coração. E quando ele estava prestes a executar de verdade, o cordeiro apareceu e Deus disse: não mate seu filho. Aí está o cordeiro. Nós precisamos crer que Deus nos ouve e que Ele nos recompensa. Por mais que estejamos sendo invisíveis para as pessoas, por mais que o irmão que está do seu lado não veja o seu esforço, não diga para você: meu irmão, como você é uma bênção. Por mais que o seu líder não reconheça a pessoa de Deus que você é, por mais que o seu pastor não fique rasgando uma seda para você, você precisa entender que a sua maior recompensa vem dEle. Pare de mendigar reconhecimento das pessoas, porque o reconhecimento, uma recompensa humana, é só meramente algo humano. Mas quem é recompensado pelo Senhor, não há dúvida de que foi o Senhor, porque é algo sobrenatural. Então não fique mendigando o reconhecimento das pessoas. Não mendigue o amor das pessoas. Não faça da sua vida uma prisão atrás de ser reconhecido, para que você não corra atrás do vento, para que quando você chegar no final da sua vida, você: poxa vida, eu corri atrás de tantas coisas, eu conquistei elas, mas eu não me sinto recompensado. Se tem uma recompensa que vale a pena correr atrás, é aquela que vem de Deus. E nós só vamos encontrar ela em um lugar: no lugar secreto. É no lugar secreto. Irmãos, essa palavra saltou os meus olhos, sabe aonde? No lugar secreto. Não foi do meu raciocínio, não foi do meu entendimento humano. O Espírito Santo falou comigo quando eu li esse texto, que eu li o nome de Matias. E Deus está querendo falar conosco nesses dias. Eu sou a recompensa de vocês. Eu sou aquilo de mais valioso que vocês podem ter. Matias não era conhecido na terra, mas ele era conhecido no céu. Deus viu o coração de Matias. Deus viu o coração dele. E quando os discípulos, e ele estava lá talvez
ele estava pensando, vai acontecer de novo. Do mesmo jeito, da primeira vez que eu me candidatei, eu também não fui escolhido. Ele nem esperava mais, irmãos. Ele deve ter olhado, realmente o José, ele é mais capacitado do que eu, né? Ele é um homem de muita sabedoria, né? Onde ele chega ele acrescenta, ele é um homem justo, com certeza vão escolher ele. Mas ele estava tranquilo quanto a isso, irmãos. Mas escolheram quem? Ele. Escolheram ele por causa de uma oração. Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste. E quem foi que Deus escolheu? Matias. Não por causa dos seus talentos, não por causa das suas habilidades, mas por causa do seu coração. Pare de achar que é por causa das suas habilidades. Pare de achar que é por causa dos seus talentos, irmãos. Gente com talento, o mundo está cheio. Glória a Deus pelos talentos que Ele te deu. Se você puder usá-los para glorificar o nome do Senhor, glória a Deus por isso. Mas você não é escolhido por causa deles. Deus escolhe alguém por causa de uma coisa: coração. Lembra de Davi? Os homens olharam, o pai Samuel olhou e viu qualidades, força, vigor em todos os filhos. Deve ser esse, deve ser aquele, deve ser esse. Não, era o pequenininho, franzino, que estava lá no campo cuidando das ovelhas. Desprezado, esquecido, invisível como Matias. Mas Deus viu o coração. Porque lá no secreto, lá no meio das ovelhas, onde ninguém estava vendo ele adorava ao Senhor. Ele cantava: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. É o Senhor que me faz repousar em verdes pastos. É o Senhor que me guia mansamente por águas tranquilas. É o Senhor que refrigera a minha alma. O meu prazer está em Ti, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu enfrente perigos com ursos e leões, mas o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E ali, talvez não foi o Salmo 23, talvez foi, eu acho que ele escreveu o Salmo 23 mais para frente, mas ali, desde ali, Davi já era um adorador. Esse mesmo coração de Davi no Salmo 23 é o mesmo coração do rei Davi. O pastor Davi tinha o mesmo coração quando se tornou um rei, porque a sua maior recompensa não eram as suas conquistas, não eram os seus lugares de aplausos, não era o status, não eram as suas vitórias, as suas guerras. A maior recompensa de Davi era o Espírito de Deus dentro dele. Por isso que quando ele peca, ele se desespera e ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque se Davi perdesse o Espírito, o reino não valia mais nada para ele. O trono não servia mais para ele. Entende, irmãos? Mas ele encerra o Salmo 23 dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor
me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Quando nós fazemos do Senhor o nosso maior prazer, a nossa maior recompensa, quando nós cremos que fechar a porta do nosso quarto e orar ao nosso Pai não é uma perca de tempo, quando nós fazemos da presença dEle o nosso maior prazer, mais do que qualquer coisa nesse mundo, mais do que os bens que possamos possuir, da riqueza que possamos conquistar, dos lugares altos que Deus possa nos levar, se o nosso coração tiver fome dele, independente da situação que a gente esteja, seja próspero, seja passando por escassez. Por isso Paulo falou: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, na fartura, na escassez, indo tudo bem, enfrentando dificuldades, livre, na prisão. Por quê? Porque a maior recompensa de Paulo era a presença de Deus no lugar secreto. E quando nós fazemos do Senhor o nosso maior prazer, Salmo 37:4, Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor, que quer dizer, quando Ele for o seu maior prazer, Ele satisfará os desejos do seu coração. Não quer dizer que nós vamos parar de desejar coisas, nós vamos parar de desejar conquistar coisas, mas quando Ele for o nosso maior prazer, e se a gente precisar abrir mão de qualquer coisa para não perder a presença dEle, se for preciso abrir mão de qualquer coisa para desfrutar da presença dEle. Irmãos, Davi estava disposto a abrir mão do trono para não perder o espírito. Saul foi rejeitado por Deus porque abriu mão da presença de Deus para aparentar estar tudo bem e não perder o seu trono. Para a gente finalizar, Salmo 31:19. Diz assim: grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam, e os abençoa à vista de todos. Sabe o que acontece com quem faz do Senhor a sua maior recompensa? O Senhor o abençoa à vista de todos. Quando nós paramos de correr atrás do reconhecimento das pessoas e começamos a correr atrás de que o nosso nome seja conhecido pelo nosso Pai, que nós sejamos conhecidos por Ele no lugar secreto, quando nós fazemos dele o nosso maior prazer, quando nós fazemos dele o nosso refúgio, aí depois Ele nos abençoa à vista de todos. Ele diz: aqueles que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam, e os abençoa à vista de todos. Se a gente pegar o Salmo 23, ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o teu cálice transborda. Certamente a bondade, grande é a bondade, certamente a bondade
e a fidelidade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Irmãos, o Senhor nos recompensa, o Senhor faz. Ele pode te pegar daqui, do meio do pasto, e do dia para a noite te ungir rei de Israel. Se você fizer do Senhor o seu maior prazer, Ele pode te levar por lugares altos. Mas quando você chegar nesses lugares, que esses lugares não sejam mais altos no seu coração do que a presença de Deus. Invisível aos homens, mas conhecido por Deus. Quando Matias entendeu isso, ele colocou em prática. E quando chegou o momento certo, depois que ele fez do Senhor o prazer da vida dele, e ele andou com Jesus desde o seu batismo até o momento que Jesus subiu para os céus, ele estava lá. Aqui ele foi abençoado publicamente, porque Matias foi escolhido pelo Senhor, e ele se juntou aos outros 11, se tornando um dos 12 apóstolos. Efésios 2:8 vai resumir essa palavra. Efésios 2:8 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Agora eu vou trocar aqui. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de José, que acrescenta. Não vem da sabedoria de vocês, não vem do entendimento de vocês, não vem da justiça de vocês, mas é um Matias, é um dom de Deus. Não é pelo que você faz, é pelo seu coração diante da presença do Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Eu queria que você orasse e pedisse ao Senhor esse coração desejoso pela presença dEle. E você falasse: Senhor, corrige as rotas do meu coração. Talvez eu estou em busca do reconhecimento das pessoas, mas se há uma recompensa que eu preciso correr atrás, é a recompensa que o Senhor pode me dar. É a tua presença. Independente se o Senhor vai me levar a algum lugar de destaque ou não, o que eu quero é a tua presença. E se o Senhor me levar, o Senhor nunca deixará de ocupar esse lugar na minha vida. Quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana.